Boa noite. Boa noite. Filho do governador Geraldo Alckmin morre em acidente de helicóptero na Grande São Paulo. Segunda caixa preta do avião da Germanwings é encontrada. 150 pessoas morreram no acidente. Incêndio queima tanques de combustível em Santos. Fogo deve durar por pelo menos 4 dias. Em assembleia, professores da rede estadual decidem manter a greve. Filho do governador Geraldo Alckmin morre em acidente de helicóptero. Thomas Alckmin era o filho mais novo do governador. Ele tinha 30 anos de idade e deixa 2 filhas. A aeronave da empresa Seripatri caiu em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, por volta das 5 da tarde. A aeronave destruiu o telhado de uma residência, além da parede de outra casa em construção. Outras 4 pessoas que estavam no helicóptero, além de Thomas Alckmin, que trabalhava como piloto, também morreram. A empresa diz que 1 piloto e 3 mecânicos faziam um voo de teste depois de uma manutenção preventiva. Há informações sobre o vazamento de combustível. O resgate dos corpos deve terminar em 4 horas. O governador Geraldo Alckmin deu a informação à mulher Lu Alckmin, que estava em Campos do Jordão. O Palácio dos Bandeirantes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Ainda nesta edição, você terá outras informações sobre a morte de Thomas Alckmin. Foi encontrada hoje a segunda caixa preta do avião da Germanwings, que caiu nos Alpes franceses, matando 150 pessoas. A caixa preta encontrada hoje contém os parâmetros de voo do avião. A análise dos dados deve ajudar a esclarecer as manobras realizadas pelo copiloto alemão Andreas Lubitz, que levaram à queda do avião. A primeira caixa preta, responsável pelo armazenamento das conversas dentro da cabine do avião, foi encontrada no mesmo dia da tragédia e sua análise revelou que o copiloto estava sozinho na cabine no momento do acidente e que ele provocou voluntariamente a queda da aeronave. Também nesta quinta, promotores alemães informaram que encontraram em um computador apreendido na casa de Lubitz registros de buscas por métodos para cometer suicídio. Também foram encontradas buscas sobre o funcionamento das portas da cabine dos aviões e suas medidas de segurança. Um incêndio queima desde as 10h30 da manhã pelo menos 6 tanques de combustível de uma empresa em Santos, litoral de São Paulo. O fogo teria começado após uma explosão. De acordo com a Polícia Militar, é possível que o incêndio dure até 4 dias. Os bombeiros querem deixar que o combustível armazenado se esgote. A área atingida pelo fogo fica fora do Porto de Santos. Cerca de 80 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter as chamas. Eles contaram com o apoio de 22 viaturas. O incêndio provocou uma coluna de fogo e fumaça que podia ser vista de longe. Pistas da rodovia Anchieta tiveram que ser bloqueadas por causa do incêndio. 2 navios que estavam atracados no porto quando o fogo teve início tiveram que ser retirados para evitar o risco de explosões. De acordo com a Ultracargo, empresa responsável pelos tanques, não há vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades. De acordo com a Ultracargo, 15 pessoas inalaram muita fumaça, passaram por atendimento médico, mas já foram liberadas. Professores e o governo de São Paulo não avançam em negociação. Os professores fizeram assembleia e decidiram manter a greve. Segundo a PM, 5.000 pessoas participaram do ato de hoje. De acordo com o sindicato, 60.000 professores estiveram na manifestação. A assembleia no vão livre do MASP fechou a Avenida Paulista durante a tarde. A paralisação teve início no dia 13 de março, com o objetivo de pressionar o Estado a oferecer melhores condições de trabalho e reajuste salarial de 75% para a categoria. Eles reclamam de salas superlotadas e fechamento de classes. O governo de Geraldo Alckmin diz que deu aumentos acumulados de 45% nos últimos 4 anos e possibilita ainda o reajuste de 10,5% para quem for bem avaliado em uma prova. Em muitas escolas, alunos têm ido às aulas, mas sem receber a matéria programada.
A Justiça proibiu a APUESP, o Sindicato dos Professores, de pedir aos pais que não levem os estudantes aos colégios. A multa por descumprimento é de R$100 mil por dia. Os professores em greve prometem recorrer. Em nota, o governo do estado afirma que o compromisso da Secretaria da Educação é com os professores que atuam diariamente nas escolas e com os 4 milhões de alunos que têm direito ao ensino. O texto afirma também que o governo não vai pactuar com o movimento de uns dos sindicatos da categoria que tem incitado os pais a não levarem seus filhos às unidades escolares para inflar a paralisação e usado, em alguns casos, até mesmo de violência. A partir de domingo, as grandes redes de supermercados de São Paulo passarão a cobrar pelas sacolinhas plásticas. A FEComércio e a Associação Comercial de São Paulo pediram à Prefeitura um prazo maior para que as novas regras entrassem em vigor. Mas o prefeito Fernando Haddad afirmou que não prorrogará o prazo. Com isso, a partir de domingo, as sacolas plásticas brancas estarão proibidas nos estabelecimentos da cidade. Os mercados que ainda quiserem oferecer sacolas plásticas devem adotar sacolas padronizadas, nas cores verde ou cinza, maiores e mais resistentes que as atuais, mas com um custo mais elevado. O preço das novas sacolas será de 8 centavos por unidade. Para os comerciantes que descumprirem a medida e oferecerem as sacolas plásticas antigas, a multa varia entre R$500 e R$2 milhões. O prato tradicional da Semana Santa, o bacalhau, aumentou cerca de 10% no mercado municipal de São Paulo. Por isso, tem muito consumidor trocando de peixe para celebrar a Páscoa. Mas outros ingredientes da bacalhoada também tiveram aumento. Quem quer bacalhau? No Mercadão de São Paulo, a maioria. Todo mundo atrás da estrela da mesa de Páscoa. Tem que ser bacalhau, não pode faltar. Mas com a inflação e dólar em alta, o preço do principal prato dessa época do ano tá mais salgado, sim, para o bolso. O pessoal está reclamando do preço, mas mesmo assim está vendendo, entendeu? A gente compra caro e vende caro. Ok, o preço aumentou mesmo, mas os comerciantes dizem que, peraí, não foi tanto assim. Houve um pequeno aumento e nada absurdo, dá para manter assim, a tradição comendo o seu bacalhau, ou na sexta ou no domingo de Páscoa. A diferença aí é 10% o aumento. A inflação da Páscoa pesou mesmo para o lado das batatas. Na comparação com 2014, ela está 63% mais cara. Pimentão, batata, tudo que compõe no caso a bacalhoada, tá um absurdo. Para chamar a atenção, olha só o que o Martins conseguiu, a cabeça do bacalhau, que todo mundo diz que não existe. O pessoal para ver? Para sim, eu tenho a cabeça do bacalhau e tem a qualidade do bacalhau, que é o bacalhau legítimo da Noruega. O pessoal fica curioso, tira foto, leva para casa. Eu vou mostrar para a família em casa que aqui no mercado tem a cabeça do bacalhau. E acaba comprando? Muitos acabam comprando. Encontramos bacalhau desfiado a partir de R$ 24,00 o quilo. Lombo por R$ 60,00. É Páscoa, vai querer levar bacalhau mesmo para casa? Então, a dica é pesquisar muito, porque os preços variam bastante. E por isso, na ponta do lápis, muita gente fazendo as contas chega aqui na peixaria e resolve fazer uma adaptação ao bolso e também das tradicionais receitas da Páscoa. Anchova, outro peixe. Bacalhau não, tá muito caro esse ano. Os paulistanos poderão aproveitar o início do feriado de Páscoa, pois o tempo vai ficar firme e ensolarado aqui na capital. Mas no final de semana, a chegada de uma frente fria deve aumentar as possibilidades de chuva. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Uma frente fria deve se aproximar de São Paulo trazendo chuva, mas o paulista vai conseguir aproveitar o início do feriado prolongado. Isso porque uma massa de ar seco mantém o tempo firme e ensolarado em todas as regiões. A exceção fica com o norte paulista, onde são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva. O centro-oeste do estado terá a sexta mais quente, com termômetros na casa dos 31 graus em Presidente Prudente e 32 em Araçatuba. E quem for aproveitar a praia vai encontrar tempo firme com sol forte e calor acima dos 29 graus.
Mas ventos de origem polar começam a soprar sobre o estado e à noite as temperaturas devem despencar, principalmente aqui na capital. Amanhã, por exemplo, a mínima pode chegar aos 16 graus. Mas lembrando que à tarde faz calor e as máximas ficam em 27 graus na sexta, 29 no sábado e 26 no domingo de Páscoa. Operação Lava Jato, o presidente da construtora Camargo Correia confessa que a empresa pagou propina para executar obras na Ferrovia Norte-Sul. Danton Avancini admitiu à justiça que os pagamentos foram nos mesmos moldes das operações que foram feitas com os contratos da Petrobras, inclusive com formação de cartel entre as empresas. O executivo confirmou que o esquema irrigou os cofres de partidos políticos e de agentes públicos. As declarações foram feitas em depoimento de delação premiada aos investigadores da Operação Lava Jato. Com estas revelações de Avancini, as investigações da Lava Jato serão ampliadas e a Justiça deve procurar novas irregularidades em outros contratos, além daqueles firmados com a Petrobras. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A presidente Dilma Rousseff concedeu entrevista a uma agência norte-americana de notícias, a Bloomberg. A presidente falou sobre vários assuntos e um deles foi a Petrobras. Essa entrevista teve um quê de preocupante. Ela mostrou que Dilma Rousseff, hoje reduzida ao papel de gestora de crises, pode estar perdendo o contato com a realidade. A entrevista foi longa, mas a consistência das declarações da presidente pode ser medida por duas passagens. Numa, Dilma declarou que a Petrobras vai superar todos os seus problemas até o final de abril e vai divulgar finalmente o balanço que está devendo ao mercado desde o final do ano passado. O balanço pode até sair, mas dizer que a Petrobras vai superar todos os seus problemas até o final desse mês de abril parece brincadeira de mau gosto. Na outra passagem, Dilma Rousseff disse que a Petrobras superou todas as suas dificuldades técnicas e recolocou o Brasil no caminho da autossuficiência na produção de petróleo. Esse é um discurso que já tinha aparecido no governo Lula. Agora a presidente diz que ali por volta de 2020, o Brasil vai deixar a condição de importador de petróleo e passará a ser exportador de petróleo. Ora, francamente, numa hora em que a Petrobras dobra os joelhos e refaz toda a sua programação de investimentos, cortando investimentos, não parece razoável que esse discurso de Brasil grande seja entoado pela presidente da República. Fica parecendo que Dilma, submetida a tantas crises, resolveu adotar a tática do avestruz. Para fugir da realidade, a presidente enfia a cabeça na sua própria autoestima. Boa noite. A seguir, filho do governador Geraldo Alckmin morre em acidente. Helicóptero caiu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. 5 pessoas morreram. Soul & Blues contagiam você em qualquer lugar. Stevie Wonder, James Brown, B.B. King e muitos outros estão na coleção Folha Soul & Blues. Todo domingo, livro CD por R$ 17,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Soul & Blues contagiam você em qualquer lugar. Stevie Wonder, James Brown, B.B. King e muitos outros estão na coleção Folha Soul & Blues. Todo domingo, livro CD por R$ 17,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione.
No Todo Seu de hoje tem som de qualidade. Tem um musical com grande estilo para animar a sua noite. A psicóloga Paula Napolitano fala sobre um tema que ainda é tabu para muitos pais e adolescentes, a virgindade. E eu ainda converso com um famoso e querido autor de novelas. Você vai saber quem é. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite, e eu vou estar, como sempre, aqui te esperando. Mais de 50 pessoas morreram e pelo menos 15 permanecem desaparecidas depois do naufrágio de um pesqueiro russo no Oceano Pacífico. O navio transportava 132 pessoas no momento do acidente e afundou em 15 minutos, segundo autoridades marítimas russas. Equipes de busca contam com 1.300 pessoas em 26 embarcações e um helicóptero. O naufrágio ainda será investigado, mas a possibilidade de excesso de peso ou até choque com um bloco de gelo estão entre as possíveis causas do acidente. 147 estudantes morreram e outros 97 ficaram feridos em um ataque do grupo radical islâmico Al-Shabaab contra uma universidade no leste do Quênia. De acordo com as forças de segurança do país, um grupo de atiradores invadiu o dormitório da universidade atirando e detonando artefatos explosivos. O ataque tinha como alvo estudantes cristãos. Pelo menos 300 deles foram mantidos reféns e operações de resgate já teriam libertado quase todos que estavam sob a mira dos radicais. Em comunicado, o grupo Al-Shabaab afirmou que a ação terrorista é uma vingança contra a intervenção de tropas do Quênia na Somália, iniciada em 2011. Dólar fecha em queda no último dia de negócios antes do feriado da Páscoa. A moeda norte-americana terminou a quinta-feira cotada a R$ 3,12. Foi a quarta sessão seguida de baixa frente ao real, acompanhando a tendência global de desvalorização. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Todos os índices de confiança dos empresários e consumidores estão em queda, testando os níveis mais baixos desde 2008 e 2009, quando o Brasil sentiu o impacto mais forte do auge da crise internacional. Essa queda preocupa porque pode jogar o país num ciclo ainda mais negativo, já que desestimula investimentos e consumo, mesmo por parte de quem não está sentindo o impacto da piora da economia. Nem todo mundo está numa situação difícil. Tem empresas com bom ritmo de atividade e condições de expandir os negócios, assim como famílias que não perderam o poder de compra. Mas vai ficando todo mundo com medo do que pode vir mais à frente. As empresas seguram investimentos, as famílias adiam o consumo e a atividade econômica perde mais o ritmo. Temos uma crise concreta, com recessão, inflação, juros em alta, corte de gastos do governo até em áreas prioritárias como educação, tem os efeitos da Lava Jato sobre a construção pesada e até desemprego aumentando. O cenário político também está complicado. Tem as denúncias de corrupção, a insatisfação popular, mas o governo bem que poderia vir com uma agenda mais positiva em meio a tanto aperto e notícia ruim. Bastou um certo entendimento entre o Levi e o Congresso para o mercado ter uma semana mais tranquila. Não dá para focar as ações só na questão fiscal, no corte de gastos, aumento de receita, correção de preços. Dá para reativar as concessões nas áreas de transportes, atraindo mais investimentos, por exemplo, buscar alternativas para obras que dependem das empreiteiras envolvidas nas denúncias, dá para reduzir burocracia, simplificar alguns tributos, melhorar o ambiente de negócios, estimular exportações. Confiança a equipe econômica até tem. Falta confiança nos rumos que pode dar para o país a partir de 2016, já que este ano vai ser um ano perdido mesmo. Não tem jeito. Eu volto na próxima terça. Bom feriado. E às vésperas da Páscoa, Papa Francisco ganha uma estátua de cera no Museu Grévin de Paris. A estátua foi revelada hoje em frente à Catedral de Notre-Dame, na capital francesa. Segundo a curadoria do museu, 15 artistas trabalharam por 6 meses para concluir a imagem do pontífice argentino, com suas tradicionais vestimentas brancas, sorridente e fazendo um sinal de positivo. O museu fez questão de declarar que a escultura foi aprovada pelo próprio Papa Francisco antes que fosse revelada ao público. O Museu Grévin tem a tradição de imortalizar os papas e afirmou que a escultura de Francisco é ainda mais especial, pois ele agrada católicos e também os que não seguem a religião.
E voltamos a falar sobre a morte do filho do governador Geraldo Alckmin. Thomas Alckmin morreu em um acidente de helicóptero. Ele era filho mais novo do governador. Ele tinha 30 anos de idade e deixa 2 filhas. A aeronave da empresa Seripatre caiu em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, por volta de 5 da tarde. A aeronave destruiu o telhado de uma residência, além da parede de outro imóvel em construção. Outras 4 pessoas que estavam no helicóptero, além de Thomas Alckmin, que trabalhava como piloto, também morreram. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Thomas estava atuando como copiloto do helicóptero. O piloto, segundo agências de notícias, tinha 30 anos de experiência. A empresa diz que um piloto e 3 mecânicos faziam um voo de teste depois de uma manutenção preventiva. Há informações sobre vazamento de combustível. O resgate dos corpos deve terminar em 4 horas. O governador Geraldo Alckmin deu a informação à mulher, Lu Alckmin, que estava em Campos do Jordão. O Palácio dos Bandeirantes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, visite um restaurante especializado em acarajé com Hoje Tem. Assista agora Todo Seu.